Boa noite, professora. Boa noite, tudo bem, Eduardo? Ô, professora, eu tenho uma pergunta. Oi. Como que a senhora quer que a gente posta a prova da senhora? É só o gabarito em PDF ou a prova toda e embaixo o gabarito? Como é que é? Olha, pode colocar só o gabarito e aí aquelas que são descritivas, né, que vocês têm que escrever, as discursivas, pode ser no Word. Não precisa Não pode ser... ser tudo junto, não? Pode, pode. Pode? Ah, sim. Pode ser o Então tá. gabarito e daí vocês só fazem a menção, né, de cada questão Uhum. e daí a discursiva no mesmo, tudo no Word. Uhum. Ou no Uhum. PDF, como vocês preferirem, Word ou PDF. Ah, sim. Então tá, então. Obrigado. Ô, professora, Oi. podia Ana? liberar a gente um pouco mais cedo, né, para fazer essa prova? Posso sim. Muita coisa para ver. Posso sim. Fica tranquilo. Obrigada. Gente, aí já dá para começar. Gente, vocês tinham algumas dúvidas com relação à prova? Eu fiz até uma errata ali, porque tinha ali o número 2 ficou com duas letras B, mas aí não tem problema porque eu só inseri a letra F na última alternativa. Então não dá, como é verdadeiro e falso, não dá nenhum prejuízo ali. Também tinham duas, número 4, também só numerou uma a mais, né? E aí, porque o valor da prova ficou a mesma coisa, então também não tem prejuízo, podem responder, apesar de que eu já pus uma nova, ali já com a numeração correta, mas não tem prejuízo nenhum, tá? Podem responder com calma, e se tiverem alguma dúvida também podem perguntar. Aí, Professora, essa forma como vocês vão fazer, vamos padronizar, como falei com o Eduardo ali, para ficar responder, pode pôr só o gabarito, né? E pode colocar daí a discursiva, escrevem no Word ou no PDF, que acho que fica melhor. Tá? Alguns de vocês fizeram até o trabalho manuscrito. Veja, eu não tenho nenhum problema com relação a isso, mas eu acho que fica melhor padronizar, porque às vezes a letra tem alguma coisa que não entende, não fica tão, digamos, tão clara, né, a situação. Então é melhor fazer no Word mesmo, ou no PDF, ou converter em PDF, mas tanto faz. O PDF é só aquela segurança, né, de que ele não pode ser modificado, né? Mas, claro que ninguém vai modificar a prova de vocês, mas o ideal seria mesmo no PDF, mas quem não quiser mandar no Word, para mim, tudo bem, não tem problema nenhum. E, gente, então, como vocês estão querendo mais um tempo aí para estudar, eu vou fazer a chamada já. Pode ser? Tem muita gente ainda para entrar? Ótimo. Quem quer ver, ó, quantos participantes aqui? Para mim, tem 17. Fazendo já a chamada, aí eu libero quem quiser ir estudar, pode ir, tá? Deixa eu puxar a chamada aqui. Pera aí, gente. Abrir o microfone, gente, para responder a chamada daí, tá? Adriane. Presente. Ana. Presente. César Henrique. Professora, você pulou meu nome, Bruno.
falei, Bruno, acho que você não escutou. Ah, Tá travou aqui bem um pouco. ruim o áudio, professora. Tá ruim, é? Melhorou um pouco? É, o meu tá travando aqui. Não sei se a senhora deu Eu presença tô pra mim. ouvindo bem vocês. Bom, Bruno, Henrique. Henrique, César. Professora, o Bruno tá aí. Tá, eu sei, eu dei presença para ele. Daniele, Deixa que eu te ajudo. Deixa que eu te ajudo. Vamos lá. Olha Davi, aqui, ó. Água. Ilan, Ó. Eu vou Ilan, Presente. A próxima vez que você bagunçar e eu falar arrume, você arruma. Presente, professora. Do jeito que eu pedi pra você. Ó, pega as coisas lá. Presente, Eduardo, professor. ok. Presente. Lenice, Presente. Cara, você é demais. Você é muito bagunceira, filha. Gabriele, Meu Deus. Tá pensando o quê? Jefferson, Muito bagunceira. Cadê teu penal? Jonathan, Cadê teu penal? Jonathan, Presente. Ó, da onde que você tirou isso Aline. aqui? Presente. Kendry, Por que você tirou, Júlia? Daí você perde as coisas. Larissa, Dá o Larissa, penal pra gente guardar. Olha aqui, ó. Não quero. Eu vou começar a brigar com você todo dia. Todo dia você não colocar mais coisas na boca. Márcia, Presente. Dá o Mariana, penal. Dá o penal ali. Mariana, Eu. Ó, pra Presente. que colocar papel no chão, Shelly. Júlia? Vai, dá ali. Dá o penal. Helena. Ó, olha aqui, ó, como que se guarda. Ó, você abre o penal e Gente, coloca as coisas aqui, ó. tem Tá que vendo? Ó? desligar o Olha áudio que aí, fácil senão eu não que é. consigo Olha, fazer a viu? chamada. Olha só como que guarda os lápis, você viu? Ah, meu Deus. É só colocar aqui no Milena. penal. Dá aqui. Pode pegar esse papel no chão e jogar no lixo. Presente. Rejane, Todos eles. Todos Chelo, eles. Pode jogar aqui, ó. Ruchelo. Presente, professor. A Rejane não tá aí? Tô aqui. Eu. Vai. Professor, tô aqui. Deixa eu Tatiane, pensar. Faz direito. Faz direito. Tatiane, Tauane, Tauane, Alter, Presente, professora. Vitor, Presente. William. William. Tá, gente. Mais alguém aí? Amanda tá por Vai aí? sujar de novo. Agora que guardamos, você vai bagunçar de novo. Gente, Então pega. vou seguir aqui a aula para a gente não perder muito tempo. Tá? A aula de vocês hoje, daquela aula passada era sobre remuneração, né? Os tipos de remuneração. E agora, um dos tipos também de remuneração, que é importante eu trazer para vocês, é a questão da gratificação, tá? Eu vou falando, vou explicar para vocês. Essa é uma matéria bem interessante e bem que vocês vão conseguir visualizar, tá? Então, o que é a gratificação? A gratificação, gente, não é nada mais do que um plus salarial, né? Que o empregador paga para o empregado para o exercício de determinada situação ou em razão de determinada função, depende de uma época especial ou de um simples incentivo, né, que pode ser pago para um empregado. É uma parcela de natureza espontânea. Em regra, ela não é prevista em lei, mas há exceções onde existe a previsão, tá?
ela pode ser criada pelo contrato de trabalho ou pode ser criada também pela convenção e acordo coletivo, pelas normas coletivas de trabalho. Então, ele é uma espécie do gênero condição, salário condição, porque ele é devida em razão de uma situação, de uma condição estabelecida no contrato, tá? No ajuste do contrato. Vocês que ela não é prevista na lei, mas há alguns casos específicos onde existe previsão na legislação para o pagamento de uma gratificação. Como é o caso, por exemplo, da gratificação natalina. No 13º salário, tem lei que o regula, que é a Lei 4.090 de 62, tá? É a lei que prevê o 13º salário. Tem também algumas profissões que também têm a previsão de pagamento de gratificação, como é o caso do radialista. Daí a Lei 6.615 de 78 também prevê o pagamento de gratificação. E também do vendedor pracista. Também acumula a função de vendedor com a fiscalização ou inspeção. Então, ele tem direito a uma gratificação também prevista na Lei 3.207 de 57. Então, mais via de regra, essa gratificação, ela não é prevista em lei, né? Então, o empregador, ele não é obrigado a pagar essa gratificação. Ele paga condicionalmente a uma situação criada no contrato de trabalho, tá? Um exemplo disso, por exemplo, a convenção coletiva prevê o pagamento de anuênio, tá? Só que, quando essa convenção coletiva prevê esse pagamento, não é extensivo a todos os empregados, mas somente para aqueles que têm 1 ano de serviço. Então, ela é condicional, né? Ela é criada através da convenção coletiva, mas ela depende de um outro fator para que seja efetuado o pagamento, tá? Então, normalmente, ela é utilizada, essa forma de remuneração, para estimular o trabalhador em determinada função ou para remunerar determinada função de confiança, por exemplo, né? Ou, por exemplo, para remunerar eventuais despesas que aquela função pode gerar diferenças, como é o caso da gratificação de caixa. O caixa, ele recebe uma gratificação justamente para suprir essas eventuais diferenças que podem surgir no caixa e que ele não tenha que ser, digamos, desonerado, né, em razão disso. Tá? Então, essa gratificação de incentivo, um exemplo disso que eu posso dar para vocês é a gratificação de assiduidade, né? Então, se o empregado ele é assíduo, né, não tem faltas, ele recebe essa gratificação. Então, vocês veem como ela tem uma natureza condicional, tá? Ela tem essa... E outro exemplo, a gratificação de caixa, né? Que é paga normalmente os profissionais que exercem essa função e que geram diferenças nos seus caixas, tá? E antes da Lei 13.467 de 2017, que é a da reforma trabalhista, o artigo 457, ele previa que apenas as gratificações ajustadas, elas tinham natureza salarial. O que quer dizer isso? Que integravam ao salário para todos os fins. Por que isso é importante? Porque quando essa gratificação recebida, né, ela gera um efeito pro pagamento das demais verbas, ela é considerada como uma parcela salarial, tá? E paga, ainda mais paga com habitualidade e periodicidade. Então, antes da reforma trabalhista, as gratificações eram tidas, as ajustadas, né, eram consideradas como integrantes total da remuneração. Mas essa questão do ajustadas não era bem assim que era visto pela jurisprudência. Bastando haver uma certa habitualidade, já era determinada a integração e considerada a natureza dessa gratificação. Tá? Aí, após a Lei 13.467, na reforma trabalhista, o parágrafo 1º do artigo 457
garantiu apenas a integração das gratificações legais. Vocês lembram que na aula passada eu trouxe para você o que era a verba indenizatória e o que era considerado como verba salarial, no caso do salário-utilidade. Então, assim, não se retirou a natureza salarial da gratificação, das demais gratificações, mas ele nominou, na verdade, quais as verbas que não têm natureza salarial, tá? Daí o parágrafo 2º do 457, ele fala assim, ó, as importâncias ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado o seu pagamento em dinheiro, diárias para viagens, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou previdenciário. Então, ficou a questão para a jurisprudência interpretar. Essa que foi a alteração que teve, tá? Não retirou a natureza salarial das gratificações que não são aquelas legais, né? Mas deixou a questão para ser interpretada pela jurisprudência. A gente está falando isso porque essas gratificações periódicas ou habituais, inclusive decorrentes da função, elas são pagas pelo empregador por força do contrato. E o norma interna ou convenção coletiva, seja o que for. E elas continuam sim a ter natureza salarial, tá? Porque o legislador expressamente delimitou quais as parcelas que não têm natureza. Então essa foi a diferença, que no 457 e seus parágrafos foi delimitado o que não teria natureza. Então essas gratificações, gratificação de caixa, gratificação de função, né? Assiduidade, mas o meu tá desligado. 13º salário. Tá tendo interferência aí, né, gente? Será que tá com o microfone aberto? Vocês estão vendo? Quem será? Vamos ver. Não tem ninguém, professora. Certo, né? Agora tá todo mundo desligado. Eu vou prosseguir aqui, gente. Então, voltando lá à situação, as gratificações, elas, sendo habituais, essas de cargo, gratificação, a gratificação de caixa, gratificação de abono à assiduidade, todas essas têm natureza salarial. Quando eu falei da gratificação de função, um exemplo importante para a gente trazer aqui na aula seria da gratificação no caso do bancário, exercente de função de confiança. Ele é previsto no parágrafo 2º do artigo 224 da CLT. Veja, o empregador ele não tem obrigação de pagar essa gratificação de função. Mas, a partir do momento que ela está prevista na convenção coletiva, aí ela tem que ser paga. Mas ela serve simplesmente para dizer que o empregado que exerce função de confiança e que tem essa gratificação, a jornada dele não é a jornada legal dos bancários, a comum dos bancários, que é a de 6 horas, prevista no caput do artigo 224 da CLT. Então, é só para excepcionar e colocá-los na regra geral, que a regra geral do artigo 58 da CLT é a jornada de 8 horas diárias e 44 semanais. Então, veja, não tem obrigatoriedade do empregador pagar essa gratificação, mas todos recebem, até porque a convenção coletiva dos bancários prevê o pagamento de 55% do salário a título de gratificação de função, tá? Veja, o mesmo ocorre com o artigo 62 da CLT. O artigo 62, eu já falei algumas vezes para vocês, ele traz exceções com relação ao controle de jornada. Por quê? As pessoas que estão inseridas no artigo 62.1 ou no 62.2, que é o nosso caso aqui que a gente vai falar,
eles não têm direito às horas extras. Aí, porque exerce função de gestão, direção, comando, representa o empregador, né, como se fosse o proprietário do negócio. E o parágrafo primeiro, o parágrafo único, na verdade, desse artigo 62, ele prevê que o empregado que recebe essa gratificação, que tem direito a que ele não se enquadra na regra geral das horas extras, ele recebe uma gratificação, e essa gratificação, ela tem que ser, no caso, acima do valor do cargo efetivo, 40% a mais do cargo efetivo. Veja, não é necessário que seja pago a gratificação, porque o próprio artigo 62, no parágrafo único, ele diz assim: paga a gratificação se houver. Então, ele pode ser alçado ao cargo de gerente, passar para a função de gerente, mas não terem destacado o pagamento dessa gratificação. Tá? Ele pode simplesmente começar o salário dele nominal ser 40% a mais do salário do seu subordinado. Então, eu dei esses exemplos só para deixar claro para vocês que não há obrigação de que o empregador pague a gratificação. Ele pode ser considerado gerente, mas a remuneração dele tem que ser maior, 40% a mais do que o cargo do seu subordinado, mas não necessariamente em rubrica separada. No caso dos bancários, não acontece isso, do bancário que não é esse cargo de confiança do 62, que não é tantos amplos poderes, que é aquele do gerente de agência, por exemplo, que é do 224, parágrafo 2º, todos eles recebem a gratificação, porque isso é previsto na convenção coletiva dos bancários. Mas é só para demonstrar que não tem essa obrigatoriedade, tá? Outra situação, essa gratificação de função, antes da reforma trabalhista, se previa assim, que o funcionário que exercesse função gratificada por mais de 10 anos, essa gratificação ela era incorporada ao salário, então não poderia ser suprimida, né? Ele ganhava, era um direito adquirido a essa gratificação. O que aconteceu? Com a reforma trabalhista caiu essa previsão, que já era uma previsão jurisprudencial e não uma previsão legal. Então, agora, com a reforma trabalhista, pode sim, não há necessidade, digamos, de se manter essa gratificação. Você pode retirar essa gratificação do empregado, né, e ele voltar ao cargo anterior. E isso não integra mais ao patrimônio do empregado. É permitido isso, né? É como se fosse um rebaixamento, previsto no 499 da CLT. Então, assim, antes se tinha essa questão, porque era para garantir que o empregado não tivesse nenhum prejuízo, porque, veja, ele exercia um cargo de melhor destaque dentro da empresa. Obviamente que ele já estava mais acostumado com um certo nível salarial. Então, era para preservar esse tipo de situação para o empregado, para ele não decair muito. Mas agora isso, como sempre, né, a reforma trabalhista, ela retirou, como eu sempre comento para vocês, retirou muitos direitos. Então, vocês vejam que foi reduzindo as benesses que se tinham, né, antigamente. Claro que o empregado que foi regido por a legislação antiga, né, depende de quando ele ajuizar a ação, ainda vai ser beneficiado com essa aplicação da lei. Agora, se ele for contratado a partir de novembro de 2017, ele já não ganha direito, tá? Porque daí ele vai ser regido pela lei atual. Agora, o contrato vigente, se na época o empregado recebia essa gratificação por mais de 10 anos e foi suprimida e ainda não estava em vigência,
a nova lei trabalhista, aí ele tem direito deste período. Do período que ele adentrar, né, aí ele perde esse direito. E isso é previsto na súmula 372, inciso 1º. Nos funcionários da Caixa Econômica, não sei se é a Amanda, alguém de vocês aí que trabalha na Caixa devem saber que essas gratificações é um dos pedidos que se tem muito nas ações contra a Caixa Econômica, dessa supressão do pagamento da gratificação. Só que muitos, a própria Caixa já incorporava a gratificação, tá? Então, às vezes, o bancário fica com essa gratificação já incorporada ao seu salário. A própria Caixa fazia isso, não há necessidade de acionar, né? Então, com relação à natureza salarial da gratificação, a gratificação de função integra o salário para todos os efeitos, para fins de férias, 13º, FGTS, multa do 40% do FGTS, salvo para fins de repouso semanal remunerado. Por quê? Porque ele já é pago mensal, né? Então, assim, é parcela fixa e o percentual do salário do mensalista já está embutido o dia de repouso. Então, seria o que a gente chama de bis in idem. Então, quando perguntarem para vocês forem fazer uma discriminação das verbas, se estiver fazendo um pedido, um pedido de uma reclamação trabalhista, e você, digamos, vai pedir horas extras, vai pedir a gratificação de função, ela serve de base de cálculo para as horas extras. Então, quando se for calcular as horas extras, é o salário mais a gratificação de função. E computa, daí você calcula as horas extras. E com essas fazem reflexo em férias, 13º e FGTS. Então, tudo isso compõe a base de cálculo dessas outras verbas acessórias. Tá? Isso é bem importante quando vocês forem aprender a execução. Aí também tem a súmula 264 do TST. O que diz essa súmula? Que a remuneração do serviço suplementar é composta do valor da hora normal, integrado por parcelas de natureza salarial e acrescido do adicional previsto em lei. Contrato, acordo, convenção coletiva ou sentença normativa. Então, como a gratificação de função é uma verba de natureza salarial, então ela integra para efeito de cálculo das horas extras. Isso está previsto na súmula 264. Se vocês forem analisar qualquer reclamação trabalhista, quando se faz o requerimento de horas extras e se menciona a base de cálculo dessas horas extras, sempre está mencionada a súmula 264, porque ela é a base desse efeito da integração das verbas salariais na base de cálculo das horas extras, tá? Então, assim, o bancário, trazendo de novo a questão do bancário, o bancário que exerce a função de confiança, ele está inserido no parágrafo 2º do artigo 224 da CLT. Então, para esses é pago uma gratificação de função, né, conforme o parágrafo 2º, que é de 1/3 do salário efetivo, tá? O que acontece? E é previsto também na súmula 102 do TST, 109, 239 e 240. Todas essas súmulas do TST dizem respeito à gratificação de função e o caso do bancário exercente de função. Essa questão do bancário para vocês. Só para demonstrar um pouquinho o que aconteceu a partir da reforma trabalhista e como que mudaram-se os conceitos. Veja, primeiro, só lembrando que a medida provisória 905, o contrato verde e amarelo, ele acabou não sendo votado, né? Então, ela perdeu efeito. E nesse caso do bancário, ele trazia expressamente que o bancário, somente os que exerciam o cargo de caixa, é que seriam
os bancários exercentes da jornada de 6 horas. Os demais todos seriam 8 horas. Então, só que isso caiu, né? Não vingou. Mas o que aconteceu contrário aos bancários nesse período? Foi firmada a Convenção Coletiva 2016-2018, tá? Não, 2018, acho que 2020, se não me engano. 2018-2020. E na cláusula, no parágrafo 1º da cláusula 11, eles permitiram a compensação dessa gratificação de função com o pagamento da 7ª e 8ª. A 7ª e 8ª é um pedido que os bancários fazem porque a jornada normal é de 6 horas, tá? Então, o bancário exercente de função de confiança, ele trabalha 8 horas. Vamos pegar um exemplo de um chefe de serviços, tá? Dentro de uma agência que trabalha 8 horas. Mas cabe ao advogado, quando ele pleiteia essa 7ª e 8ª hora, ele pede a descaracterização dessa função de confiança. Porque ele entende que ele deveria trabalhar por 6 horas e que essa 7ª e 8ª horas ele deve receber como hora extra e não como hora normal, tá? Então, o que acontece? A Convenção Coletiva dos Bancários, como esse pleito era um pleito muito recorrente, então, assim, todos os funcionários de 8 horas faziam esse pedido na justiça e normalmente ganhavam, porque a confiança, esses cargos de confiança bancário, não eram de amplos poderes, eles têm certas limitações, eles têm todo um regramento do banco que eles têm que obedecer, eles não assinam sozinhos, então conseguia descaracterizar a função de confiança e eles ganhavam essas 2 horas extras, era um filão das reclamações trabalhistas ganhar essas 2 horas extras, as chamadas 7ª e 8ª horas. Então, o sindicato, agora, ele permitiu para esses que ganham na justiça as 7ª e 8ª horas a compensação desses valores com a gratificação de função paga. Então, o que acontece? Caiu por terra todo esse filão dos advogados trabalhistas que pleiteavam a 7ª e 8ª. A 7ª e 8ª era o carro-chefe das ações trabalhistas contra banco. Então, a gente não sabe bem o que aconteceu, foi um acordo do sindicato, né, que o sindicato dos bancários fez com os próprios bancos, e isso veio em prejuízo do trabalhador, e prejuízo grande dos advogados, né, porque esse filão que se tinha de reclamação trabalhista, que era uma reclamação trabalhista recorrente e relativamente fácil de se montar e de se comprovar, perdeu-se a possibilidade de pleitear. E ainda, essa cláusula, ela coloca um limite. Então, ela fala assim, ó, a dedução, compensação prevista neste parágrafo será aplicável às ações ajuizadas a partir de 1º de 12 de 2018. Então, o que eles colocaram ali? Tem uma situação dúbia, porque se eu ajuizo a ação, se eu entro com a ação em 1º de 12 de 2018, quase todas as ações, né? Quase todas as ações estão abrigadas por essa possibilidade de compensação. Mas existe uma discussão se existe direito adquirido com relação àquele período que foi elaborado não na vigência dessa convenção coletiva, e também as interpretações nos tribunais não são unânimes. Há tribunais que entendem que é nula essa cláusula convencional, tá? E há tribunais que entendem que ela é válida, principalmente porque a nova lei trabalhista deu força maior para os acordos e convenções coletivas, né? Então, o acordado, ele vale mais do que o legislado. Então, se o juiz for caminhar por esse lado, vai caminhar em prejuízo ao trabalhador bancário.
Eu trouxe isso para vocês porque é uma peculiaridade e para demonstrar também que, veja, tudo bem que isso foi uma situação trazida pela convenção, mas é provocado em razão da reforma trabalhista. Então, para vocês visualizarem esse declínio de direitos que estão ocorrendo para o trabalhador, né? Desde de quando começou as discussões da reforma trabalhista, tá? Então, eles estão ficando cada vez mais reduzidos, né? Já era prevista essa compensação através de uma orientação jurisprudencial da subseção especializada em dissídios individuais, da SDI 1, do TST, era uma OJ transitória, mas ela dizia respeito apenas aos funcionários da Caixa Econômica, né? Só que, às vezes, alguns juízes aplicavam para os outros bancos privados também, permitindo essa compensação. Só que, além dessa OJ, tinha a favor dos bancários a súmula 109, que dizia que não podia compensar. Só que esta súmula, em razão agora da própria convenção coletiva, não tem, ela perdeu a validade, né? Então, assim, veja, situações prejudiciais ao trabalhador, nesse caso, tá? Da gratificação. Deixa eu ver aqui agora. Tudo isso é com relação à gratificação. O tipo de gratificação que é interessante trazer para vocês, que é a famigerada gratificação natalina, o 13º. O 13º salário, como eu mencionei lá no início, ele foi criado por lei, né? Então é Lei 4.090 de 62 e tem alguns decretos que regulamentam. Tem a Lei 4.749 de 65, que também fala do 13º, e o Decreto 57.155 de 65, também do 13º. Então a finalidade do 13º, qual foi? Foi de presentear o trabalhador com um plus salarial, né, mais um salário, no final de cada ano, né? Então, e essa prática ficou incorporada ao contrato de trabalho, trabalhadores urbanos, rurais, trabalhador avulso, doméstico, servidor público, todos têm direito a esse pagamento do 13º, tá? Todos que se enquadram na função de empregados, né? Ela é compulsória, é inquestionável a sua natureza salarial, é salarial, não se discute, pois a lei é expressa nesse sentido, que utiliza-se como gratificação salarial, tá? Prevista na própria lei no 13º. Quando que não é devida? Quando que não é devida o 13º? Quando ainda não foi completado o período aquisitivo, né? Não tiver sido adquirido o empregador ou quando for despedido por justa causa, tá? Então, assim, considera-se adquirido o 13º salário depois do dia 14 de dezembro, tá? De cada ano, mesmo proporcional. Então, esse é o marco para se definir se é devido ou não o 13º salário. De qualquer forma, assim, na despedida com justa causa, não acarreta a perda de todos os 13º, mas somente do proporcional. Então, isso é importante daquele do mês da rescisão, aquele ele não, do ano da rescisão, aquele ele não recebe. Então, por exemplo, se o trabalhador trabalhou no ano de 2005 e 2016 e a dispensa ocorreu em 2016 por justa causa, ele terá direito ao 13º salário proporcional do ano de 2005, mas não terá direito aos 11/12avos do 13º referente a 2006. Então, ele não tem direito ao do ano ao qual ele foi demitido. Mas o proporcional dos outros anos, nesse caso é só de um ano, porque ele tinha sido admitido em 2005,
ele tem direito, tá certo? Então, vamos prosseguir aqui. Ô, professora, tá mudo? Oi? Ah, agora melhorou, tava mudo. Tava mudo? Ah, então tá Tá. bom. Mas estão me ouvindo bem, Eduardo? Sim, professora, estou ouvindo Tudo bem? perfeitamente. Ah, então tá bom. Então, nas demais modalidades de rescisão de contrato, que não seja por justa causa, é devida a gratificação, 13º salário, de maneira proporcional. Isso está previsto na súmula 157 do TST, tá? E no caso de extinção por culpa recíproca, também, né, que agora foi instituído essa rescisão por culpa recíproca, é devido ao pagamento da metade do 13º, aplicação analógica do artigo 484 da CLT, tá? Então, veja, isso é importante, é 50%, e tem direito a 50% no rescisão, tá? A cada mês ou fração superior a 14 dias, o empregado terá direito a 1/12 do benefício, tá? Isso está previsto no artigo 1º, parágrafo 1º e 2º da lei do 13º, 4.090 de 62, salvo se for despedido antes de dezembro, tá? Então, se ele não tiver chegado até o dia 14 de dezembro, aí ele não recebe. Para os que recebem remuneração variável, como que é feito o cálculo do 13º? Ele é feito com base na média das remunerações, né? Da média do variável daquele. O dia de pagamento, ele deve ser pago até o dia 20 do mês de dezembro de cada ano e corresponde ao valor da remuneração de dezembro. Então, assim, se teve um reajuste, se o dissídio, por exemplo, dos bancários, que normalmente é pago o reajuste deles é setembro, então o 13º ele já vem com o valor, mesmo que seja novembro, securitário, se não me engano, já vem com o valor reajustado, né? Entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano, o patrão está obrigado a adiantar metade do valor, sabe esses adiantamentos de 13º? Então, existe essa obrigação, tá? Prevista no caput da lei 4.749 de 65, de se pagar metade. Na verdade, não precisa fazer todos os empregados ao mesmo tempo, porque às vezes onera demais a folha de pagamento. Mas dentre este período tem que ser feito, tá? O pagamento. Agora, se houver requerimento por parte do empregado tempestivo para que o adiantamento seja feito junto com as férias, o empregador estará obrigado a fazê-lo. O tempestivo seria em janeiro. Em janeiro, o empregado já tem que requerer o pagamento desse adiantamento do 13º salário, já da parcela, já em janeiro correspondente, tá? Agora, tem situações, por exemplo, se o empregado faltar injustificadamente, não entregar atestado, por mais de 14 dias dentro de um mês, ele perde o direito à fração correspondente a este 1/12 do 13º. Então, tem que tomar cuidado essa questão de faltas, né? Porque ele perde direito à fração de 1/12 do 13º. E caso o empregado tenha recebido já a antecipação, né, 13º, e seja demitido antes do término do exercício, pode o empregador compensar esse valor na rescisão, tá? Digamos que ele foi demitido antes de ter adquirido o direito ao 13º, né? Mas teve a rescisão, então pode o empregador descontar esse valor. Isso está previsto no artigo 1º e 2º da Lei 4.749 de 65. Poderá compensar total ou parcialmente o valor do adiantamento.
Aí depende do empregado, do empregador. Então, com relação à natureza salarial, ela é salarial, né? Não tem dúvida nenhuma. Sobre a gratificação natalina, incide apenas o FGTS. Então, você tem que pagar o FGTS sobre o 13º. Ela não integra as demais parcelas por ser eventual no ano. Então, uma vez, né? É pago no ano, então ela não integra. Mas a base de cálculo do 13º salário é calculado sobre toda a gama das parcelas remuneratórias, as demais parcelas. Então, quando pagas habitualmente, elas integram a base de cálculo do seu pagamento. Por exemplo, essa gratificação de função que eu mencionei para vocês, ela integra para a base de cálculo do 13º, tá? Então, isso está previsto nas súmulas 45, 60, inciso 1º, 100 e 139 do TST, tá? Essa é a previsão dos reflexos do 13º salário. E a norma coletiva, a convenção coletiva, poderá determinar o pagamento, o parcelamento do 13º salário, de forma diversa da prevista em lei. Entretanto, não poderá reduzir o valor. Então, diante dessa amplitude que se teve no artigo 611-A da CLT, com relação à liberdade dos acordos coletivos e convenções coletivas decidirem sobre as verbas do pagamento dos empregados, nesse caso do 13º, eles podem estipular outra forma, né, de parcelamento desse 13º, mas de forma alguma pode reduzir o valor. Então, o valor, ele não pode ser reduzido, tá? Então, gente, eu tinha preparado mais uma parte aqui da... Ei, professora, Ah, Eduardo. eu tenho uma dúvida, mas é só Pode sobre dizer. uma questão da 8, da questão 8 da prova. Tem como a senhora só tem uma questão certa? Duas, porque eu estava lendo lá e inclusive na revisão da senhora consta lá que tem duas que tá certo. Tem como a senhora ver? Deixa eu... Pedindo. Duas certas ou duas erradas, Eduardo? Duas certas. Deixa eu ver aqui rapidinho. Mas é a questão 8. Abro a prova aqui e já digo para vocês. Espera aí. Uhum. É certa, é correta. Questão 8. É porque a gente está pedindo a incorreta. Estou pedindo a incorreta. Só tem uma incorreta. Na questão 8 é a correta. Essa que eu tô falando é que tá é assim, a, né? No contrato de aprendizagem regulado pela Lei 11.788 de 2008. É essa. 7, tá. Oi? Para mim tá 7. Bom. No É porque eu contrato de coloquei em ordem. aprendizagem. No contrato de aprendizagem, qual que é a tua dúvida, Eduardo? Então, é porque eu vou falar. É Você porque acha que tem duas corretas? Não isso. tem. Não tem? Não tem. Na revisão da senhora aqui, eu sei qual que é, mas só que aí eu só não tinha postado por conta desse negócio aqui do contrato de aprendizagem. E na revisão da senhora eu vi embaixo, assim, tem a lei tudo certinho, mas embaixo fala contrato de aprendizagem, tal, tal, tal. Aí eu fiquei na dúvida, eu falei, ué, mas tá embaixo e fala que é a lei e tal, e... Deixa eu ver, me diga de onde da matéria que tá. na revisão. Tá, vou procurar lá, peraí. Uhum. Abrindo aqui.
Página? Na página 24. Tá. Aí tá lá, estagiário não é empregado, embaixo. Tá igualzinho a letra A. Sim. Aí eu fiquei na dúvida, porque logo em seguida embaixo ali, ó, os aspectos, ó, estagiário é regulado pela lei e tal. Então, aí eu fiquei na dúvida. Então, Não, sim, mas só que aí fala na primeira lá, ó, na A, ó, no contrato de aprendizagem regulado pela tal. Era para ser errado, né? sim. Mas aí fala, ó, são atividades de aprendizagem social, profissional e tal. Aí fala também, ó. Não, mas é porque não é aprendizagem. Entendeu? Sim, não, eu fiquei na dúvida, eu sei que é qualquer questão. Aí eu falei, eu li e eu fiquei horas só nisso aqui. Eu falei, cara, será que tem duas? Eu falei, não, vou ter que falar pra professora. Não. É que veja, analise bem o número da lei e o nome do contrato. Se Não, refere sim. mesmo, se está se referindo a contrato de aprendizagem. Na, tá? É essa a questão. Não, sim, agora tá esclarecido agora. Entendeu? Porque eu fiquei quebrando a cabeça, eu falei, ué, mas tá embaixo, tá o nome, tá especificando que é a lei. Tá bem E aí, sutil ali, mas é justamente para verificar se vocês entenderam qual que é a lei, o conceito de aprendizagem e do contrato de estágio. Sim, não, eu sabia qual que é. Eu falei, caramba, não pode, velho, deve tá certo. Eu falei, tem que falar pra professora agora, porque senão Não tem problema, pode eu perguntar. já ia mandar pra senhora já as duas alternativas já, velho. Não, mas não tem, só tem uma mesmo. Sim, então tá, então. Certo. Tem mais alguém que tem mais alguma dúvida? Aí, igual, professor, que nem eu tinha numerei especificadamente, eu tinha falado a senhora tá 7, né? Deixa eu ver aqui. Mas veja, Eduardo, eu pus a numeração da outra prova. Vocês viram ali que eu fiz uma errata, né? Então vou achar outra prova, então, que eu Isso, já... ela é igual, só a numeração. Eu vou até fazer um alerta para vocês, para responderem conforme, para que o gabarito fique da segunda, para não dar problema. Então eu já vou fazer já. Tá? Porque a prova é idêntica, a única coisa é a numeração. Então, essa questão do gabarito, veja, às vezes pode confundir. Se vocês se comprometerem a fazer todos a segunda prova, não vai ter problema. Agora, se mandarem só o gabarito e alguém fizer a primeira, o outro fizer a segunda, vai dar confusão. Então, eu acho que, por cautela, era melhor, ao invés de mandar o gabarito, respondam na própria prova. Não dá para fazer isso? Dá também. Respondam na própria prova. E daí a discursiva só faz um adendo a mais. Então tá, então. Vou fazer isso mesmo, tá? Vocês concordam de responder na própria prova? Quem está aí me ouvindo? Eu não entendi. Professora, eu ia fazer na prova mesmo, mas eu não consegui. Daí eu copiei, colei no Word e deixei na equipe. Entendi, não deu certo, não habilitou para responder, é isso?
É, É daí mais eu não fácil fazer um consegui ali. gabarito ao ver. Saiu o desenho, o Ah, logo da entendi. Ficava Porque desconfigurado. desconfigura tudo. Uhum. Tá. eu copiei e colei no Word. Daí E daí dá certo? Você copiar daí e eu colar no coloquei em Word? PDF, daí coloquei em PDF e mandei. Ah, tá ótimo. Então, tá. Gente, se vocês tiverem alguma dificuldade, alguma coisa, podem me chamar que a gente compõe, tá? Alguma... Tá certo? Mas qual a forma que a professora vai querer, professora? O gabarito ou que a gente copie e cole a prova? Eu acho que fica melhor copiar e colar a prova, para não dar margem por causa da numeração, entendeu? Eu acho que fica melhor para vocês, mais segurança de que não pegou a prova com a numeração errada, sabe? Porque só o gabarito pode ser que eu tenho um pouco de receio que nem todos tenham visto a errata, entendeu? Então é para responder na prova. Na prova, mas falaram que não consegue responder na prova, que sai tudo desconfigurado. Se conseguir, tudo bem. Se conseguir responder na prova. Tá? O importante é que vocês tenham em mente que é aquela da errata, com aquela numeração. Pessoal, professora, dá pra gente, eu posso converter de PDF para Word e mando no grupo da sala. Pode ser que, se Daí vocês não quiserem, é que eu não sei se eu fazendo isso, entrando pelo AVA, se ele não desconfigura. Professora, você não tem esse arquivo em Word, a tua prova? Daí você me manda no WhatsApp e eu mando no grupo da sala. Aí você manda ela toda certinha já, com lá que é sem a duplicidade de letra e número, sabe? Aí me manda oficial mesmo que eu mando no grupo da sala. Acho que tá todo mundo no grupo da sala. Mando, eu tenho Word, sim. Tenho Word, claro. Tenho ela com ela na minha pasta. Aí eu posso mandar. É a Mariana que tá falando? Tá travando tudo, professora. Sou eu, Mariana. Mariana, né? Eu mando, sim. Isso. Não vai ser por isso, gente. Mas ela já tá no AVA com a errata. Mas eu mando, não tem problema. Tá legal. Que daí fica tudo um só. Sim. Fica mais padronizado para você receber. Sim, pra não gerar nenhum tipo de problema. Ruim o sinal hoje, né? Tá falhando, não sei. Muito ruim, professor. O sinal tá travando. Não, e a minha internet aqui tá bem boa. Não sei o que é, o que tá acontecendo.